sabem, este ministério é realmente fantástico. Não é emocionante estar aqui? Oh, e vocês já sabem o que nós vamos fazer. No fim, vamos dizer, vai e faz o mesmo. Isso significa que cada um de vocês queremos que saiam e ponham em prática o que estão aprendendo aqui neste seminário sobre cura. Esse o corpo de Cristo despertar-se para o fato que temos este poder que está em nós e que basta estender a mão e impô-la sobre os enfermos. E se tão somente crescêssemos em milagres, sabe? Ontem vi a foto de um lindo bebê. Eu tinha imposto as mãos numa jovem há tempo, que nunca fora capaz de ter filhos. Vi esse lindo bebê ali e a mãe disse: esse é o seu bebê, esse é o seu bebê. E eu gostei de ouvir aquilo. Eu imponho as mãos das pessoas para tudo, porque creio que com Deus nada é impossível. E eu acho que devemos orar por tudo. E eu quero que saiba que vou orar por você, porque ele vai ter um bebê, sabe? Quando impõe as mãos, eu creio que vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Eu contei a vocês sobre o obstetra lá em Fargo, Dakota do Norte, que me pediu para ungir suas mãos para que os bebês nascessem facilmente. Ele disse que fiz o parto de bebês sobre quem você impôs as mãos e nasceram sem problemas. E gostaria que fosse sempre assim. Nada impossível com Deus, se orarmos, se crermos de acordo com a palavra de Deus. Quero que abra o seu livro Como Curar os Enfermos, no capítulo 8, que fala sobre algumas condições para a cura. Creio que é muito importante saber que existem certas condições para a cura. Mas ao ensinar essas condições, quero que se lembrem que Deus é o quê? Soberano. Deus é soberano e pode fazer tudo como Ele quiser. Deus pode curar o pior dos pecadores. Pode curar o pecador mais depravado deste mundo. Ele pode curá-lo soberanamente antes que ele seja salvo, sabiam? Antes que ele nunca tenha cumprido uma só condição. Deus ainda, assim soberanamente, pode curá-lo. Eu sei porque nós já vimos isso acontecer em muitos dos nossos cultos. Mas o que acontece quando são curados? Eles são salvos? É isso mesmo, muitas vezes é o passo que se segue imediatamente, de vez em quando é o segundo passo que vem antes do primeiro. Bem, existem, todavia, condições sobre as quais, se tivemos, e essa foi uma frase complicada que eu consegui fazer aqui, há condições que podem nos colocar em posição para a cura, se precisamos dela. Mas eu creio que ainda mais importante é que nos coloquemos em posição de andar saúde divina. Agora sabe, Deus quer que você ande saúde divina. Quantos creem nisso? Deus não quer que seja doente. Ele fez provisão para a cura, mas o desejo de Deus para você é que você ande em total saúde divina o tempo todo. Mas Ele espera que você faça a sua parte. Você dá a Deus o seu melhor e Ele lhe dará o melhor dele. Quando você faz a sua parte, Deus sempre vai fazer a parte dele. Eu creio que às vezes é mais fácil curar um crente recém-convertido do que curar alguém que já é salvo há mais de 20 anos. E vou explicar a razão disso. Eu acho que recém-convertidos têm uma fé tão simples. Eles creem que, sim, vai acontecer. E muitas vezes já somos crentes há muitos anos. A nossa fé perde essa simplicidade infantil. Mas se nós alinharmos nossa vida, e digo isso como resultado da experiência de orar com milhares e milhares de pessoas. Bem, o que acontece se você já é crente há muitos anos, às vezes deixamos dúvida e incredulidade entrar em nossa vida. Quantos já deixaram isso entrar em sua vida por um momento que fosse todos nós, sem exceção? Bem, então, o que precisamos é saber quais são as condições para que Deus cure, para que possamos andar em saúde divina. Deus é um Deus de graça, misericórdia e amor. Mas o que precisamos lembrar é que Deus também é justo e Ele se conforma à sua palavra.
Se ele o disse, ele vai cumprir. Quantos aqui sabem que Deus exerce disciplina sobre nós? Quantos sabem que Deus é disciplinador? Se você não sabia, é melhor aprender e depressa. Deus é um disciplinador. Como pai, quantos aqui são pais? Muito bem, como pais, se vocês não são disciplinadores, não são bons pais. Amém? Quantos de vocês deixam seus filhos fazer o que eles querem? Se é assim, seus filhos são um desastre. E sabem como é que eu sei? Porque eu criei um antes de ser crente e um depois de ser. Eu criei antes de ser crente. Você não imagina o problema que tive com ele. Eu deixar fazer o que queria e ele vai dizer, aleluia. Mas graças a Deus, sua palavra diz, eu e minha casa seremos salvos. Apropriei-me deste texto e meu filho se converteu. Glória a Deus. A menina, nunca tive um problema com ela porque ela aceitou a Cristo um mês depois de mim. Ela é quase tão velha quanto a mãe na vida cristã. Mas eu perguntei um dia, querida, o que foi que levou você a aceitar Jesus? Ela disse, quando eu vi a mudança que houve em você, mamãe. Então, sabe, a sua vida pode ser uma luz para alguém, até em sua própria família. Ela viu a tremenda diferença em mim, se deixarmos nossos filhos comer o que quiserem. Quanto sabe que eles só comeriam doces? Isso mesmo. Ou talvez batatas fritas ou hambúrguer de vez em quando. Mas sabem, temos que ser disciplinadores. E quantos aqui já forçaram seus filhos a comer uma verdura de que eles não gostavam? Porque sabemos que eles precisam disso, isso mesmo. E quantos de vocês já tiraram doces de seus filhos porque não é bom para eles? Isso mesmo. Então devemos disciplinar nossos filhos pela mesma razão Deus tem que disciplinar-nos. Malaquias 4:2. Na Bíblia Viva diz, mas para aqueles que temem o meu nome, o sol da justiça vai raiar com a cura em suas asas, e vocês sairão livres, pulando de alegria, como bezerros soltos no pasto. Você nota a condição aqui? Para aqueles que temem o meu nome. Há dois tipos. O temor que vem do diabo, que é mau, e nós não precisamos ter esse tipo de temor. Mas há um tipo de temor que é bom. E que tipo é esse? O temor do Senhor. Quantos temem o Senhor? Sabe, eu temeria não fazer o que Deus me mandou fazer. E vou dizer mais uma coisa. Eu teria medo de fazer algo que não está de acordo com a Bíblia. Porque, sabe, é melhor você temer o Senhor. Mas, sabe, temer o Senhor, na verdade, é respeitá-lo e amá-lo realmente, porque o que ele está fazendo é estabelecer princípios que são para o seu próprio bem. Se você temer, a outra palavra para temor, esse respeito, se você respeitá-lo, você não vai se afastar desses princípios que ele estabeleceu. Muito bem. Eu quero dar um exemplo de Deus curando um pecador uma noite. O garçom de uma boate veio ao meu culto e estava na galeria. Nunca vou esquecer isso enquanto eu viver, porque quando ele nos contou a história depois, foi tão interessante. Estava sentado ali dizendo, que bando de fraude, que bando de fraude eles são. Eles devem ter pago para essa gente vir e contar que foram curados. Ninguém aí foi curado, não acredito em nada que diz, e ficou resmungando o tempo todo. E Charles teve uma palavra de conhecimento, e essa palavra é um instrumento valioso no que se refere ao pecador. Charles apontou diretamente para esse homem, não sabia que estava fazendo isso, e disse, alguém aí tem um enorme tumor debaixo do braço e Deus acaba de curá-lo. Alguém deu um grito lá na galeria. O homem que estava dizendo, são um bando de fraudes, porque ele tinha um tumor debaixo do braço e doía tanto que ele tinha que ficar com o seu braço assim. E quando Charles apontou para ele, foi como se fosse uma flecha o acertasse, bem no tumor, e o tumor... E o braço do rapaz caiu assim. Vou dizer uma coisa, ele saiu daquela galeria, quase pulou dela, virou uma bala, e aquilo foi assombroso que aconteceu. Ele veio correndo lá embaixo e disse, eu era um agnóstico, mas não sou mais. Então Deus pode curar o pecador, mas é que Deus olha para o seu coração e diz, sabe, tudo o que ele precisa ser curado, e observe só, ele vai ser salvo. E foi emocionante. Provérbios 3:5 é um texto que eu cito vez após vez, e as pessoas que vêm a mim numa fila de cura, muitas pessoas que vêm da frente para a cura dizem,
eu estou tão nervoso, à beira de um colapso nervoso. Eu me preocupo, me preocupo, me preocupo, me preocupo o tempo todo. Se você se preocupa assim, a solução está em Provérbios 3, 5. Eu gosto desse texto na versão ampliada. E diz: depende, confia e tem confiança no Senhor de toda a tua mente e coração. E essa é uma condição de Deus para andar em seu padrão de saúde divina. Ele diz: depende, confia e tem confiança no Senhor de todo o teu coração e mente. Diz só no domingo, diz para confiar na segunda também, e na quarta, terça, quinta, sábado. Não no sábado. Quantos acham que deviam confiar no Senhor todos os dias? Pois vocês estão certos. Diz: depende, confia e tem confiança. E essa confiança, na verdade, é fé, ou seja, crer que Deus diz é verdade. Crer em seu coração que Deus quer que ande em saúde divina. Eu creio nisso o tempo todo. Eu não creio que Deus quer que eu seja doente. Eu creio que a perfeita vontade de Deus é que eu ande em saúde divina até o dia que Jesus voltar e me arrebatar e eu for ao céu. Eu creio que quando eu for ao céu estarei irradiando saúde divina. Eu creio mesmo. Depende, confia e tem confiança no Senhor de todo o teu coração e mente. Não faça pela metade. Como eu já disse após vezes, a Bíblia diz: tudo que fizeres, fazei de todo o coração. Se eu fosse uma crente pela metade, sabe o que eu seria? Uma pecadora. Não há nada mais miserável do que uma crente pela metade. Porque o Espírito Santo de Deus nos convence sempre que fazemos algo errado e você realmente nunca tem alegria no Senhor do coração porque está sempre afligido pela culpa. Nunca faça nada pela metade para o Senhor. Faça de todo o coração e eu garanto que quando você dá tudo que tem, Deus vai lhe dar tudo que Ele tem também. Confie nele de todo o seu coração e mente e não dependa da sua própria compreensão ou entendimento. Nunca, nunca. Às vezes nosso intelecto pode atrapalhar. Quantos aqui têm um bom intelecto? Se não levantar sua mão, vou me zangar. Sabe por que tem um bom intelecto? Porque tem a mente de Cristo, isso mesmo, muito bem, sabe? Quero dizer isso, às vezes, podemos depender da instrução que temos. Não me entendam mal, não sou contra a instrução. Acho que é ótimo. Mas, às vezes, nós dependemos do que nos foi ensinado por não crentes. Para a nossa filosofia de vida. Está certo isso? Não? Diz: não dependa de sua compreensão e entendimento. E olhe para o resto. Diz: em tudo, de todo jeito, em tudo que você faz, em tudo que faz, sabe, reconhece, identifica o Senhor. E Ele vai dirigir e tornar claro o teu caminho. Se você confiar nele em cada área, Deus vai dirigir você. Ele diz: os passos de um homem ou um homem justo são dirigidos pelo Senhor. Lembre-se disso. Deus quer dirigir seus passos. Mas o que acontece? Ou por quê? Ocasionalmente andamos em caminhos que o Senhor não nos planejou. Porque queremos a nossa vontade. Fazemos essa própria vontade. Mas se você quer andar em saúde divina, é melhor alinhar-se com a palavra de Deus. Ele diz: em tudo o que faz, sabe, reconhece, identifica o Senhor e Ele vai dirigir e tornar claro o teu caminho. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu sou sábia só porque tenho a mente de Cristo. Em minha capacidade natural, não sou sábia, mas sou sábia porque possuo a mente de Cristo. Dou a Deus a glória, dou a Deus a glória por tudo que faço. Tenho dado a Deus a glória por cada livro que já escrevi, porque em mim mesma não tenho capacidade para escrever. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Mas Deus tem nos dado um livro ungido após o outro.
porque damos a Ele toda a glória e todo o louvor, e eu não tenho qualquer mérito na questão, porque houve ocasiões em que me sentei para escrever no livro, e ao terminar a página eu atirei da máquina e disse: Charles, olha o que Deus disse, não é maravilhoso? E eu me espanto com o que os meus próprios dedos puseram na página. Tem que ser a capacidade de Deus. Quando você confia nele, não é sábio aos seus próprios olhos. Reverentemente tema e adore o Senhor. E afaste-se, ouça uma condição, afaste-se totalmente do mal. Totalmente. Não em parte. Afaste-se assim do mal. Muito bem. Então, olha o que ele diz. Ele dá todas essas advertências. Então ele dá um prêmio. E esse prêmio diz: será saúde para os teus nervos e tendões, e medula e refrigério para os teus ossos. Agora, refrigério para os ossos se refere à artrite. E quando os seus ossos ficam quebradiços, e quando tem um problema de cálcio ali, e a medula do seu osso não funciona como devia, é aí que você tem uma tendência para artrite. Agora, não estou dizendo que todos os que têm artrite não confiam no Senhor. Mas você ouviu o que diz? Veja, diz: confia, tem confiança nele, reconhece-o como a tua fonte, e isso será saúde para a tua artrite e para teus nervos. Eu creio que a maior cura do mundo para a artrite é livrar-se da amargura na sua vida, e livrar-se da preocupação e confiar em Deus. Como Charles e eu dizemos, Deus, o ministério é teu. Se quer que ele acabe, então que ele acabe. Mas ele não faz. Eu dou tudo de volta a ele. Digo, é teu, então ponho nele todo o esforço necessário. Você não pode esperar o melhor de Deus se não der o seu melhor a Deus. Dizemos isso vez após vez. Os alunos todo o ano. Dizemos isso vez após vez. Em todas as cidades onde ensinamos. Você não pode esperar o melhor de Deus se não der o melhor a Deus. Mas quando você alinha sua vida com a palavra de Deus, pode esperar que a palavra se alinhe com sua vida. Às vezes você olha para as pessoas e pensa: por que todas essas coisas boas acontecem com elas? Porque estão alinhando suas vidas com a palavra de Deus. Quando você faz isso, está se colocando em posição para receber todas as coisas boas de Deus. Muito bem, ele manda que nos afastemos do mal. Quem deve se afastar? Deus faz você se afastar? Não, você deve fazê-lo. Se há algo em sua vida que você sabe que não agrada a Deus, você é que deve afastar-se daquilo. Da próxima vez em que cruzar uma ponte, joga aquilo no rio. Aleluia. Agora, fomos abençoados. Eu fui mais abençoada que Charles na área de cura, simplesmente porque ele não foi um pecador sujo e depravado como eu fui antes de ser salvo. Ele sempre disse que era um pecador bonzinho. Aleluia, eu era perversa. Mas antes de ser salva, eu tinha doença de Addison, que é uma doença fatal. Estava tomando 950 miligramas de tireoide todo dia e tomei isso por anos. 950 miligramas de tireoide é suficiente para fazer você levantar voo, sabia mesmo? A pessoa normal, se tomar 50 miligramas de tireoide, está pronta a subir pelas paredes, de tão agitada. Eu tomava 950 miligramas todo dia para me manter em pé. E mesmo assim, eu podia estar sentada no escritório, de repente caía da cadeira ao chão, dormindo, era viúva e tinha 2 filhos. E tinha que trabalhar, mas caía da cadeira ao chão e às vezes demorava 2 dias para eu acordar outra vez. E uma coisa incrível aconteceu. Deus pode mesmo curar um pecador. O dia que fui salva foi o último dia que eu tomei remédio para isso. E o engraçado é que eu nem sabia que fora curar. Esqueci de tomar o tireoide e acho que uns 6 meses depois eu pensei: o que aconteceu com a minha doença de Addison? Eu fiquei tão entusiasmada com Jesus que esqueci dela, confiando nele em tudo. Eu esqueci que os médicos tinham me dito que eu não ia viver muito. Aleluia!
Na verdade, sabe, Charles, eu me lembro que me disseram que estaria sepultada em uns 2 meses. Aleluia! Sabe que eu sobrevivi? Fui salva. 17 anos atrás, glória a Deus. Mas não é a razão que fui salva. Não foi essa razão que... É uma razão assombrosa. Porque eu estava pensando naquilo quando fui salva. Foi apenas uma daquelas coisas extras que Deus faz por você. Mas vamos ver. Uma outra promessa condicional de Deus. Ele diz... No Salmo 128, na Bíblia Viva, diz: bênçãos, bênçãos, bênçãos sobre todos que reverenciam ou confiam no Senhor e que o obedecem. Você obedece a Deus e eu vou dizer uma coisa: as bênçãos de Deus vão fluir e fluir e fluir sobre você. E você deixa de ser obediente a Deus e pode ter certeza, você vai pagar um preço. E há um preço para isso. Quantas pessoas sabem que pagam um preço pelo pecado? O pecado é divertido por um tempo, até a Bíblia diz, mas você paga um preço. Fumei por 35 anos, muitos já ouviram o meu testemunho. Fumei por 35 anos, 5 maços por dia. E o resultado disso foi aquilo que arruinou o meu sistema circulatório. E por muitos e muitos anos eu tive problemas com as pernas. Dou graças a Deus que não tenho mais, aleluia. Mas você paga um preço pelo pecado. E daqui a pouco eu vou lhe contar uma história muito interessante sobre isso. Eu louvo a Deus que pelo que dizem, depois de 7 anos sem fumar, seus pulmões estão totalmente limpos de novo. É que eles ficam cheios de impureza, sabe? O alcatrão do tabaco, e dizem que leva 7 anos para que fiquem limpos. E louva a Deus. Tantas pessoas morrem de câncer dos pulmões depois de fumar como eu fumei, mas hoje tem os pulmões mais limpos que você já viu na sua vida. Aleluia! 17 anos sem fumar um único cigarro. Bem, na Bíblia Viva, o Salmo 128 diz: sua recompensa por obedecer o Senhor. Quantos aqui creem que você é recompensado quando obedece o Senhor? Oh, sim, você é. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam com diligência. Deus recompensa aqueles que o buscam com diligência. Então, de sua recompensa por obedecer o Senhor será prosperidade e felicidade. Quantos acham que é uma boa recompensa? Muito bem. Isso diz, e escute bem isso aqui: tua esposa viverá contente em tua casa. Quantos de vocês creem que o descontentamento nos lares hoje é causado em grande parte porque pessoas não obedecem a palavra de Deus? Não estão obedecendo a Bíblia, não estão obedecendo, não podem apropriar disso. Tua esposa viverá contente em tua casa. E olhe, só para os filhos. Teus filhos à volta de tua casa serão vigorosos e saudáveis como plantas de oliveira. Essa é a recompensa daqueles que confiam no Senhor. Foi uma bênção tão grande para Charles e para mim ver todos os filhos e netos conosco nos últimos feriados. E citamos esse versículo da Bíblia ao olhar para nossos 7 lindos netos. Todos saudáveis, nenhum deles tem qualquer problema de saúde. E eu digo, oh, graças a Deus, essa é uma das bênçãos de confiar e obedecer ao Senhor. E é ver todas essas lindas crianças reunidas. Deus vai recompensar você com alegria longa, também com saúde e também com prosperidade. Ele vai recompensar você com uma alegria indizível que você não vai poder conter. Quero que abra Isaías 58, 6 e 7. Isaías 58, versículos 6 e 7. Abram comigo. Depois vou lhes dar outro. Isaías 58, 6 e 7. Diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, que o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Se fizeres isso, então romperá a tua luz com a alva, e a tua cura brotará sem defensa, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia! Ouviu o que diz? Diz: se alinhar sua vida com a palavra de Deus, Deus vai curar você. Eu penso em que quantas vezes Charles e eu tivemos a casa cheia de hóspedes, nós até trocamos todos os nossos sofás por sofá-camas e temos gente o tempo todo hospedada em nossa casa. Eu louvo a Deus porque é um princípio bíblico, sabia? Na verdade, há ocasiões em que Charles e eu estamos viajando e a gente ficando lá em casa, aleluia. Quando o evangelista visita a cidade, fica em nossa casa. Damos uma chave e o carro. E sabe, Deus nos abençoa por isso.
Se você está disposto a compartilhar o que tem, Deus vai abençoá-lo. Muito bem. Êxodo 15:26 é uma outra passagem da Bíblia que vai enfatizar esse mesmo ponto. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e obedeceres seus mandamentos, e guardares seus estatutos, então nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que veio sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele disse: obedecerem. Se você obedecer a Deus, Deus vai derramar suas bênçãos sobre você, muito além do que você sonha. Olho por alguns dos nossos alunos na escola de ministério, que se formaram 2 ou 3 anos atrás, e sempre sei que eles são os que alinharam suas vidas com a palavra de Deus, porque vejo as bênçãos de Deus os alcançando e envolvendo pessoas que estão lá fora, pastoreando igrejas bem-sucedidas. Fico emocionada quando vejo esses jovens chegando aqui. Eu estou lembrando de um que chegou aqui até dopado o dia que começou a escola, mas Deus mudou sua vida. E ele está lá fora agora, servindo o Senhor com todas as suas forças, e vemos esses jovens prosperando, e sabe, todos são jovens. Acho que o nosso diretor no ano passado fez o que, Charles? 74, algo assim, não me lembro, já não é mais um bebê, mas Deus está abençoando aquele que está vivendo de acordo com a palavra de Deus, e Ele vai abençoar cada um de vocês aqui, porque se está aqui dia após dia, e você não aprende a viver de acordo com a Bíblia, através do que ensinamos, eu vou levar vocês todos à minha oficina espiritual. Aleluia, glória a Deus. Bem, mas Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Mas você notou que Ele coloca as promessas depois das condições? As condições estão ali, e é melhor obedecer às condições de Deus, e se quiser receber as bênçãos de Deus. Todos nós gostamos das bênçãos, não é? Todos gostamos de dinheiro, de carros novos, de casas novas, gostamos das coisas boas da vida, e Deus dá essas coisas, desde que você obedeça essas condições. E aqui está outro, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu, e não vou derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas vamos continuar. Em geral, as pessoas param aqui. Ele diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vou contar uma história sobre isso em combinação com cura, porque toda palavra que Deus pôs na Bíblia é importante. Estávamos numa reunião e um missionário veio de volta de um país estrangeiro e trouxe os 2 filhos que sofriam de distrofia muscular. Meu instinto natural seria ir lá, impor as mãos e expulsar aquele espírito mau. Mas a igreja estava lotada aquela noite, e eu fui até lá, eles, e Deus me diz: pergunte se ele é dizimista. Ele era missionário. Todos presumimos que pastores são dizimistas, presumimos que os evangelistas dão o dízimo. Até presumimos que todos os crentes são dizimistas. Sabia que nem todos são? Posso dizer uma coisa? Os crentes que não dão dízimo são os que andam em pobreza. Mostre-me um crente dizimista, vou lhe mostrar um crente que está gozando das bênçãos de Deus. Então eu disse a esse missionário ali na frente de 1.300 pessoas, eu disse: sinto muito, mas antes de impor as mãos às crianças, preciso perguntar se você é dizimista. Ele disse: sou dízimo desde o dia que me fui salvo. Eu disse: glória. Eu disse: então vou citar um versículo da Bíblia que é diferente. Vou confiar no versículo da Bíblia que diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. E eu disse: seus filhos são fruto de sua videira. E se é dizimista, há um princípio bíblico aqui: Deus não vai deixar o devorador destruí-los. Então eu expulsei aquele espírito mau, baseado nesta passagem, porque ele me disse que era dizimista. E eu quero que saiba que aquela menina se levantou na manhã seguinte, nós o vimos no outro dia, ela se levantou aquela manhã pela primeira vez em anos, sem qualquer ajuda, porque sua mãe e seu pai eram dizimistas. Ela foi totalmente e completamente curada por causa da promessa de Deus, que Ele não vai deixar o devorador consumir o fruto da
terra. Vou dizer uma coisa, se entendêssemos todas essas boas condições de Deus, nós a poríamos em prática mais vezes. Agora, eu quero que vocês abram um pequeno capítulo sobre outros meios de curar os enfermos. E Charles vai ajudar com isso. Na verdade, ele é que vai dar a maior parte deste estudo, mas fé em ação é algo sobre que falamos, acho que foi ontem. Este é um outro assunto tratado no livro que escrevemos, Como Curar os Enfermos. Este texto de Mateus 12:10 e também 13 é muito importante, porque ao impor as mãos sobre os doentes, é vital que eles façam algo. Porque muitas vezes, se eles não põem a sua fé em ação, podem perder a sua cura. Temos visto pessoas que perderam sua cura porque não fizeram o que o servo de Deus falou para eles fazerem. Aqui está Jesus dizendo, e achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida, então Jesus disse ao homem, estenda tua mão. E quando ele a estendeu, ela ficou sã, bem como a outra fé em ação. É fé em ação. É uma coisa que você vai ter que começar na vida de outras pessoas. Ou seja, quando impõe as mãos nos doentes, a primeira vez que você manda alguém sair de uma cadeira de rodas, sabe como vai sentir? Com medo. Quantos concordam? Fica apavorado? Você vai pensar, mas se ele não se levantar e andar, e daí? Não se preocupe, faça a sua parte. Mas sabe, você vai ter que levar aquela pessoa a fazer alguma coisa, a colocar sua fé em ação. É o que Charles e eu fazemos em nossos cultos. Dizemos, estenda sua mão. E já vimos muitos braços restaurados. Na verdade, recebemos um telefonema alguns dias, eu acho que foi... Alguns dos nossos alunos estavam assistindo o nosso seminário de cura e ficaram entusiasmados porque viram a expressão em seu pequeno grupo da palavra de conhecimento. E uma das jovens disse, tem alguém aqui que tem um caroço no seio? E uma senhora visitante disse, sou eu. Então ela tocou lembrando as coisas que dissemos e pôs as mãos nela e a mulher caiu sob o poder de Deus e seu marido no outro lado da sala caiu sob o poder de Deus ao mesmo tempo. E quando a mulher se levantou não tinha mais o tumor no seu seio. Aleluia! Agora eles eram estudantes, alunos bem como vocês. E havia ali um homem que tinha quebrado o braço e estava imobilizado. Eles tinham ouvido Charles ensinando sobre esse ponto e colocar a fé em ação. Então fizeram a mesma coisa que Charles tinha dito. Fizeram, passa sua mão ali e diga, em nome de Jesus. E disseram, agora estenda a mão. Ele o fez e seu braço foi curado. Eles eram alunos. Isso é bem atual, porque foi um telefonema que recebemos há alguns dias, porque as pessoas estão aprendendo que há muitas coisas diferentes que elas podem fazer. Bom, então, vou tratar rapidamente da história do homem que era cego, e Jesus cuspiu e fez barro e lhe pôs nos olhos. Ele disse, agora vai até o tanque do Siloé e lava os seus olhos. Aquele homem podia ter dito, você deve estar brincando, sou cego, vou passar ao tanque de Siloé. Mas, quando as pessoas não fazem o que lhes dizem, sabe que elas nunca são curadas. Mas quando as pessoas são obedientes, é fantástico. Posso até ver aquele homem tropeçando por ele, dizendo, levem-se ao tanque de Siloé, preciso ir até lá. Ele chegou lá e lavou seus olhos e pôde ver. Colocar sua fé em ação ou incentivar outra pessoa é pôr a sua fé em ação quando impõe as mãos nela. É um dos melhores meios que existem para ser curado. A história de Naamã, o leproso, é um grande exemplo. Sabe, Eliseu mandou que ele mergulhasse no rio 7 vezes. Muitas vezes eu me admiro que aquele poderoso general sírio não mandou que seus soldados lançassem o profeta no rio. Sabe, se Naamã não tivesse obedecido, isso parece tolo, não é? Mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes, com todas aquelas roupas caras que usava, era um rio lamacento e havia rios muito melhores na Síria, mas ele foi obediente ao que o profeta disse. Isso foi fé em ação. Ele foi até o rio e quando mergulhou 7 vezes, foi instantaneamente curado da lepra. Pondo a fé em ação. Saindo da cama, quando esteve doente, mas sabendo que ouviu de Deus e que Ele tocou você. Isso é fé em ação. Charles, você quer vir e compartilhar sobre isso? Talvez você fale sobre um outro meio extraordinário que é cair sobre o poder de Deus. Quando o poder de Deus cai, quero falar sobre isso e depois você quer contar uma história sobre isso que ilustra o que é cair sobre o poder de Deus. Vou falar um pouco disso, glória ao Senhor, e então você conta a sua história. Cair sob o poder de Deus é um meio de ser curado.
Porque quando você impõe as mãos em alguém, o poder de Deus entra em você como um vento e vai sair de você e vai entrar em alguém, e quando o poder de Deus entra, as doenças não aguentam ficar, e assim acontece a cura. Eu vou descer até aqui na frente, quero que as câmeras estejam atentas, quero um voluntário que realmente ama Jesus, que venha e se pare bem aqui. Isso, e você talvez tenha que segurar alguém aqui, aleluia. Glória ao Senhor, não se amontoem, e vocês precisam parar de dar as costas para as câmeras. Nossos alunos não gostam de costas, só de frentes. Agora, quero dizer uma coisa aqui. Vou ensinar sobre algo que vai acontecer e você fique bem quietinha quando eu orar. E vocês ouçam, é que já vi o jeito dela, está ficando toda entusiasmada, como podem ver. Bem, a razão que digo, fique de boca fechada quando oramos, é porque está na minha Bíblia, não está na sua, está na parte de trás. Eu escrevi ali, fique de boca fechada. Minha tradução, porque não pode estar de acordo. Você não pode transmitir e receber ao mesmo tempo, e quando você abre a sua boca e eu abro a minha, você não está em sintonia com o que eu estou dizendo, está pensando nos seus assuntos. Então Jesus expressou assim na Bíblia: estejam de acordo, ou seja, creiam juntos e as coisas vão acontecer. Quero que mantenham os olhos abertos e um sorriso no rosto, e eu quero demonstrar o que acontece quando o poder de Deus toca alguém. O poder está em você, vai fluir de você. Note que estou parado diante dela. A razão disso, como explicamos antes, é que o poder de Deus sai de mim. Pode senti-lo, e agora mesmo pode sentir o poder. Está saindo de mim, não vem de mim, é o poder de Deus fazendo isso. Em geral, nós impomos as mãos na cabeça, em geral, suavemente. Nem cheguei a fazê-lo. Deus passou na minha frente, sente o poder de Deus fluindo de você. Cada um de vocês que tem o poder do Espírito Santo em você, que flui como um vento, e o nível de sensibilidade das pessoas ao Espírito Santo vai determinar a rapidez com que vão cair sob o poder ou com o que receberão. Isso também se aplica à cura. Se você está sendo curado, se realmente é sensível, se você realmente crê que vai ser curado, quem está realizando a cura tem muito pouco a ver. Você chega ali e, pô, acontece. Isso é o que acontece quando alguém cai sob o poder. Agora, mais uma coisa, vamos falar sobre a expulsão de demônios, mas muitas vezes quando alguém tem um demônio, pode ser um crente cheio do Espírito, e o demônio não o possuiu, o demônio apenas entrou para tentar controlar sua mente, para atacá-lo, e muitas vezes impomos as mãos e, pô, é como se você os estivesse jogando no chão. Lembre-se, na Bíblia eles eram jogados no chão. Bem, o demônio está tentando fazer sua parte, mas o poder de Deus é tão imenso que quando o poder de Deus entra, pessoas são curadas. Agora, isso é apenas uma simples demonstração do que significa cair sob o poder. Advertimos, se não tem alguém para ajudar, ponha-os perto de um sofá, para não caírem no chão e se machucarem, assim cairão no sofá. O que fazemos quando não temos quem os segure? Nós os pomos perto de uma cadeira, um banco, e assim caem sobre o banco, porque Deus vai operar. Agora, este é só um dos meios que você pode curar os enfermos. Dizemos, não tente adaptar Deus aos seus próprios padrões. Deus é maior que todas as suas ideias. Há muitos modos de curar os doentes, e Deus vai lhe mostrar meios de que nunca ouvimos falar antes. Agora, uma senhora veio falar conosco numa reunião, e seu marido era o presidente de uma grande associação cristã, e estávamos falando na reunião. A esposa estava ali, estava tão entusiasmada com tudo, que esqueceu de pedir oração por si. Ela nasceu com um problema de espinha bífida, é como um disco a menos na espinha. É como que uma espinha aberta, e ela passou a vida toda sentindo dores. Bem, quando entramos no carro para que nos levassem ao hotel, ela disse, esqueci de pedir que orem por mim, sinto toda essa dor. Dissemos, bem, quando chegarmos ao hotel, vamos fazer isso. Fomos então a uma sala ou área de recepção na parte de trás do hotel. Então, Francis impôs as mãos nela na frente, e eu peguei quando ela caiu sob o poder de Deus. E no momento que caiu ao chão, ela disse, não dói mais. E ela se levantou, e no outro dia já tinha uma parte crescendo no lugar aberto. Nós recebemos notícias dela, nunca mais teve problemas, mas a energia de Deus a tocou quando ela caiu sob o poder de Deus e foi curada. Agora, Francis, vem aqui e conte algo sobre mulheres.
estéreis, se quer compartilhar algo mais sobre este assunto. Bem, queria falar mais alguma coisa sobre cair sob o poder de Deus. Existem igrejas onde isso é um assunto controvertido e as pessoas não creem em cair sob o poder de Deus. Mas eu sei o que acontece quando você cai sob o poder de Deus. Porque sei o que aconteceu comigo quando Catherine Kuhlman impôs as mãos em mim. Aquilo revolucionou toda a minha vida. Eu tinha tudo que é preconceito quanto ao batismo no Espírito. E quando fui ao chão, todos eles voaram pela janela. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas há um poder, eu creio, que entra em cada célula do seu corpo quando você é tocado pelo poder de Deus. Certa vez, numa reunião em Minneapolis, uma jovem do hospício local foi trazida ao culto, e uma jovem muito bonita, mas que estava vivendo total e completamente fora da realidade, totalmente louca, se você sabe. Mas a mãe, para que a mãe conseguisse levá-la, eles a tinham dopado a tal ponto que ela estava num estupor. Ela não consegue se lembrar de uma única coisa que foi dita naquela reunião. Sua mãe literalmente arrastou à frente e impusemos as mãos nela e ela caiu sob o poder de Deus. Ela voltou a uma das nossas reuniões alguns anos depois e deu testemunho. Ela disse: eu não lembro de nada que aconteceu naquela reunião, mas me lembro de uma única palavra. Ela disse: a única coisa que me lembro é de estar no chão e eu abri os olhos e ali estava Jesus Cristo com os braços estendidos para mim. Naquele instante ela foi salva e instantaneamente começou a falar em línguas e o espírito de insanidade a deixou num instante. E hoje ela é a mãe de 3 lindas crianças e é tão normal quanto você e eu. Agora, isso é o que pode acontecer sob o poder de Deus. Você se lembra da senhora Chaves que nós fomos buscar no hospício aquele dia? Tivemos que assinar por ela. E nós não fazemos isso, a não ser que Deus nos mande claramente, mas pediram que fizéssemos. Então nós fomos e assumimos a responsabilidade por essa mulher. Mas sabe o que aconteceu? O que trouxemos de volta foi uma mulher sã. Ela caiu sob o poder de Deus. Ela é casada agora, tem um marido maravilhoso. Nós os vimos na última vez que estivemos lá e é realmente maravilhoso. Tudo aconteceu quando ela caiu sob o poder de Deus. E aquele poder da ressurreição entrou em cada célula do seu cérebro e ela foi curada de forma total e completa. Agora, vou contar só mais isso antes que Charles venha. Uma mulher estéril, sabe? A palavra de Deus nos diz ali no Salmo 113:9, diz: faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E então em Êxodo 23:26 diz: na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril, completarei o número dos teus dias. Publicamos no nosso jornal a foto de um lindo par de gêmeos. A mãe estava com hemorragia. E quando fui lá, impus as mãos nela e ordenei que o fluxo de sangue parasse. E ele parou, porque citei esse versículo: na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril, completaria o número dos seus dias. E ela tem os gêmeos mais lindos que eu já vi como resultado de alguém que crê no poder de Deus. A Bíblia diz: faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. E eu já impus as mãos em mulheres de todo esse país. Charles e eu temos bebês de todas as cores, pretos, amarelos, brancos, pardos. Fomos à China, que epidemia de bebezinhos chineses havia ali. Fomos às ilhas do sul do Pacífico. O hospital não era grande, que chega para cuidar de todas as mães que deram entrar. Aleluia! Por isso digo, quem quiser um bebê, venha me ver e vamos cuidar disso. Da mesma forma, a palavra de Deus, que não somos como a mulher egípcia, mas como a hebraica, que tinha seus bebês mais rapidamente, somos mais ativos. Os bebês nascem mais rápido, na verdade nascem antes mesmo da parteira chegar. Bem, impomos as mãos em jovens grávidas em todo o país e todas voltavam com o meu relatório. Deus me deu um número e ele me disse para pedir e crer que teria um parto de menos de 3 horas, o que o nascimento seria sem dor. Sabe, temos pilhas de testemunhos de jovens em que impusemos as mãos e o meu problema é que eu creio. Eu simplesmente creio. Eu creio que quando impõe as mãos, assim que chegar no hospital, aquele bebê vai escorregar. Aleluia. Vocês creem nisso?
Pode aprender também a impor as mãos, crendo. Tudo o que precisa fazer é crer nesse texto e se afirmar nele. E Deus o fará acontecer. Alinhe-se. Isso mesmo, aí mesmo. Isso. Vem aqui. Ok. Vem aparecer através das coisas. Glória ao Senhor. Para quando é o neném, querida? Março. Muito bem, ótimo. Aleluia. Ok. Aleluia. Todos creem comigo? Pai, tua palavra... eu te agradeço por tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, que nesta hora tu tocarás este bebê com o poder do Espírito Santo de Deus. O bebezinho está dizendo aleluia, pode sentir sua atividade, ele está dizendo aleluia, aleluia, porque está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, Pai, quando ela for ao hospital, facilita o parto pelo poder do Espírito Santo e que um bebê lindo e perfeito nasça em menos de 3 horas, sem dor para a mãe. E eu te dou louvor e a glória em nome de Jesus. Aleluia. E sabem, este bebê acaba de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E observe que este bebê vai ter a paz de Deus em sua vida. Aleluia! O próximo assunto de que vamos falar é derrames. Vou tentar abreviar isso, você pode ler no livro, mas também pode fazê-lo. É uma coisa muito emocionante. E o jeito que isso aconteceu é que um homem veio me ver há anos. Tiveram um derrame, estava paralisado do seu lado direito, acho, e sua mão era toda torta e muito branca por falta de circulação. O polegar para dentro, ele não podia mover o braço, não podia mover a perna, estava dura, tinha uma pessoa de cada lado, estava usando muletas quando veio à frente e ele não tinha conseguido falar em 3 anos, desde que tiveram o derrame. Eu nunca tinha sucedido em curar pessoas de derrame e estava pensando como fazer. Abra sua mente, mantenha seu espírito aberto para Deus falar enquanto você ministra a cura, porque muitas vezes Deus vai lhe revelar o que deve fazer. Desta vez não foi só um pensamento, como uma expressão de Deus, mas uma energia veio e passou por todas as células, direto na área do peito. Era como se meu cérebro se abrisse ou dilatasse e o Espírito de Deus falou 3 palavras, disse: espírito de morte. Jesus chamou espíritos pelo que faziam, e eu percebi que Deus estava me dizendo que eu devia expulsar um demônio. Não era uma doença, era causado mesmo por um espírito. Então, imediatamente impus as mãos nesse homem e disse: em nome de Jesus, demônio, eu te ordeno, pelo poder do Espírito de Deus, espírito de morte, sai daí. E quando fiz isso, a próxima coisa que Deus fez foi dar uma palavra de sabedoria. Eu não sabia que era uma palavra de sabedoria, pensei que era só bom senso. Não sou terapeuta, não sei muito sobre isso. A primeira coisa que fiz foi dizer a este homem: diga Jesus, eu te amo. E a esposa estava ali parada e sabia tudo sobre o problema e que ele não podia falar fazia 3 anos. Mas quando eu disse: diga Jesus, eu te amo, ele disse: Jesus, eu te amo. E ele quase desmaiou, aleluia, porque ele falou. Não foi muito claro, mas ele falou. E então apontei para sua mão e disse: mexa a mão. Ele tentou e não conseguiu. Então peguei sua mão, câmeras mostrem isto, coloquei uma mão sobre o cotovelo e peguei o pulso com a outra. Alguém vem aqui para me ajudar a demonstrar isso. Isso, agora esta mão estava toda assim, e isso estava voltado para dentro. Faça desse jeito assim, isso, agora, esta mão estava assim e ele não podia movê-la. Coloquei uma mão sobre o cotovelo e peguei pelo pulso e eu, isso assim, isso, e estava duro, mas eu endireitei tudo assim. Então peguei, pus minha mão aqui, dobrei bem para trás, e comecei a flexionar. Então eu disse: agora você faça isso. Então sua mão moveu-se assim, e para este lado, então fez assim, e eu resolvi ajudá-lo um pouquinho. Enfermeiros já me disseram que Deus me deu o dom da terapia, e você pode ter também, apenas bom senso. Eu peguei, eu ajudei um pouquinho, levantei um pouco, então mais um pouco, então baixei de novo. Então eu disse: agora você. Depois de 2 tentativas conseguiu sem ajuda. Foi assim que aconteceu. Então peguei esse dedo e puxei, e comecei a mover o polegar assim, começou a flexionar. E então peguei os dedos e puxei cada um e começaram a flexionar. E ele conseguiu abrir a mão. Não foi tudo de uma vez, levou talvez 5 ou 10 minutos. Então peguei o braço e eu puxei deste jeito, porque ele tinha uma articulação aqui que não funcionava.
comecei a mexer na articulação, dura no princípio, e então começou a flexionar. Então peguei sua perna e fiz o mesmo, comecei a dobrar seu joelho, ele flexionou, e aí a cura começou, e ele conseguiu fazer tudo sozinho em 5 ou 10 minutos, e o homem largou as muletas, as pessoas ao lado largaram, ele voltou pelo corredor sozinho. Ele nos telefonou 3 dias depois e estava completamente curado de, acho que 90% dos seus problemas, estava falando e andando e usando suas mãos. Há alguns dias, uma senhora viajou cerca de 600 quilômetros para uma reunião, tiveram um derrame alguns anos antes e estava numa cadeira de rodas. Ela não conseguia falar muito bem, tinha problemas com isso e não conseguia dobrar os joelhos, tinha problemas com o pé, todo ele, o problema do pé era um pé caído, sabe, não tendo condições de controlar o músculo, o pé simplesmente ficava caído. Nós ministramos a ela com o mesmo processo, tratando de cada parte do corpo com o pé. Eu apenas dobrei o pé e ordenei que os nervos mandassem impulso àquele pé para que ele se mexesse, e eu mexi um pouquinho e ela saiu andando, realmente tinha fé. Eu creio que foi curada 100%, veio à frente, subiu a plataforma e testemunhou com as mãos assim, logo depois de ser curada. E esse é o jeito simples, mas vou contar o que realmente aconteceu. Eu perguntei a médicos e enfermeiras o que acontece num derrame. Disseram que é um coágulo numa das artérias ou veias que interrompe o fluxo de sangue em certa área do cérebro, e porque o sangue não pode passar, o oxigênio e suprimento de sangue não pode alcançar aquela área e as células morrem. Por isso Deus o chamou de espírito de morte. O espírito realmente pode fazer milagres. São anjos caídos e Deus nunca tirou aquele poder deles e podem fazer milagres, e parece que eles têm um jeito de fazer o sangue coagular, de interromper a circulação, formar aquele coágulo causando isso. Às vezes rompe a veia, às vezes apenas a bloqueia. Acho que o que acontece, não tenho prova médica disso porque não temos jeito de testar isso, mas creio que quando o espírito é expulso e sai dali, o sangue começa a fluir para aquela área e as células do cérebro que estavam dormentes, eu acho, não creio que tenha de levantá-las dos mortos, mas se é isso, bem, elas acordarão dessa morte. Não sei o que acontece, mas sei que de repente essas células que morreram, não há nada de errado com esse braço, nem com essa mão, não há nada de errado com a língua, nada de errado com a perna, são perfeitamente normais, mas por falta de uso se encolhem, ficam paralisados porque o cérebro não consegue comandar aquela parte do corpo. Se você mexe o dedo assim, e é porque seu cérebro envia uma ordem, o dedo obedece, e esse dedo não pode fazê-lo se os nervos não derem a ordem. Se o nervo não enviar um sinal ao dedo, ele não se mexe. Isso é o que acontece quando você tem um derrame e fica paralisado. E o que enfermeiras e médicos me disseram sobre essa terapia, quando o espírito se vai, os nervos não foram ativados, as células nervosas não foram ativadas. E assim que eu mandei dizer, Jesus, eu te amo, aquela célula nervosa teve que enviar um sinal à língua e sua memória voltou e ele começou a exercitar sua língua, bem como um atleta se exercita. Quando dobrei o braço, o que aconteceu é que eu estava mexendo, mas estava ativando os sinais do cérebro que não tinham sido ativados, e assim que mexi o seu braço, o cérebro passou a enviar sinais. Assim que consegui flexionar o braço com a terapia, o cérebro mandou o braço se mexer e ele se mexeu. É um processo simples de curar um derrame. Aleluia. Falta ver mais alguma coisa neste capítulo, querida? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Louve a Jesus. Aleluia. Febre de feno e sinusite, isso mesmo. Glória ao Senhor. Febre de feno e sinusite. Eu tive febre de feno desde a adolescência até a idade de 48 anos e eu tive todo tipo de problema que pode acontecer com febre de feno. Era horrível, meus olhos lacrimejavam e coçavam, meu nariz também. Eu finalmente comecei a tomar injeções para isso, que controlavam um pouco o problema, e pílulas que ajudavam a controlar até certo ponto. Era ruim, mas finalmente fui curado de tudo aquilo. Eu estava trabalhando para um multimilionário de Houston. A febre de feno foi ruim aquele ano, mas acordei um dia e Deus me disse, não precisa tomar os comprimidos desta vez, eu vou curar você dessa febre de feno. Então, para encurtar a história, eu fui até o escritório com esse cliente e meu nariz estava correndo e pingando. Há outros sintomas, mas meu nariz estava ruim aquela manhã, correndo sem parar.
e esse homem era extraordinário, mas ele não era um crente cheio do Espírito Santo. Entrou no escritório onde eu trabalhava, o nariz correndo, o lenço ensopado, e o Espírito de Deus veio sobre mim. Deus me disse: diga a ele que está curado. Bem, era algo estranho para dizer a um homem que pensa que você é inteligente, dizer que está curado quando seu nariz está correndo. Mas eu me levantei e disse: Deus mandou dizer a você que ele me curou de febre de feno, e ele sofria disso também. Bem, dali em diante, nunca mais tive febre de feno, mas arrisquei toda a minha carreira de contador. Bem, eu também tinha problemas de sinusite, e às vezes isso está relacionado com febre de feno, mas não era o caso, e meu problema de sinusite não era tão sério, que eu ia ao médico pelo menos uma vez ao mês tomar uma injeção, e tomava 3 ou 4 pílulas ao dia para controlar aquilo. E outros eram curados ao impormos as mãos, mas eu não. E então, depois de um ano disso, minha garganta vivia irritada por causa dessa sinusite. Era um problema sério, ao ponto de eu, às vezes, mal poder falar por causa disso. Um dia eu disse: Deus, mostra como posso me livrar disso. E nós estávamos visitando um médico na Flórida. Ele e a esposa tinham 4 adolescentes, e a esposa estava preparando o almoço para nós. E ela perguntou: Francis, o que você quer tomar? Não temos café nem chá em casa, porque todos nós sofremos muito com sinusite por muitos anos, e todos nós paramos de tomar café e chá e começamos a tomar sucos, e em 2 ou 3 semanas o problema se foi. E eu disse: obrigado, Jesus. E eu nunca mais tomei café ou chá, e passei a tomar muito suco, a tomar bastante água, e nunca mais tive problema de sinusite até hoje. De vez em quando, se entro numa sala cheia de fumaça, um pouco do problema volta. Eu não hesito em tomar uma pílula para isso, só para cortar o problema no início, mas uma pílula é tudo que preciso tomar. Foi um lindo milagre. Certa ocasião, um cantor que tinha gravado vários discos disse que tinha sinusite, e o problema estava afetando a garganta e arruinando sua carreira. Ele foi ao médico e explicou o problema. Doutor, precisa fazer alguma coisa sobre esse problema? Está me arruinando. O médico pegou o bloco de receitas e escreveu alguma coisa. O rapaz leu a receita e disse: o senhor está brincando. Tudo que dizia ali naquela receita era: beba 14 copos de água por dia. Ele disse: isso só vai piorar o problema em vez de secar. Ele disse: tente. Bem, e ele resolveu tentar. Tomou e a sinusite sumiu. Então, tome muita água se quiser se livrar de sinusite. E neste último minuto quero falar sobre curas em massa. E nós também ensinamos sobre curas em massa. Muitas vezes agrupamos pessoas, às vezes até 100 ou mais uma vez, que tem um problema no pescoço, ou no braço, ou no pé, ou no joelho, e simplesmente vamos pela fila. E o poder de Deus é forte num culto de milagres. No caso de um joelho, eu simplesmente aperto os joelhos. Talvez umas 100 pessoas, a maioria cai sobre o poder de Deus, porque o poder toca aqueles joelhos, e vemos muitas vezes todos os que vêm são curados. A cura acontece com todos, porque eles têm fé. Mas uma coisa que fazemos, nós o combinamos com fé em ação. Quando toco os joelhos, eu já os instruí. Assim que minhas mãos tocarem seus joelhos, o poder vai tocar você. É isso que cura você. E assim que o poder o tocar, quer você caia sob o poder ou não, comece a dobrar os joelhos, fé em ação. E quando dobram os joelhos, são curados e começam a correr por ali. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor.